O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito este que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Abrindo o nosso Evangelho de hoje, nós rogamos a fonte da vida que nos oriente no alcance da consciência una e de perfeita comunhão com o todo. Que as trevas da ignorância do império do ego sejam transmutadas pela luz do desabrochar do Cristo interno em nossas vidas. Ó Maria, Mãe Maria, consola os aflitos, restaura a fé nos corações desenganados, rompe os grilhões da dor com o bálsamo da necessária compreensão. Penetra com tua doçura nos corações dos governantes, pacifica os campos de batalha e atenua nosso sofrimento diante do necessário ajuste kármico. Nós saudamos a São Francisco de Assis e a corrente franciscana. Saudamos o caboclo Tupinambá, dirigente espiritual da CFA. Saudamos a Xangô, orixá regente da Casa Franciscana. Saudamos os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. Saudamos o Cristo e rogamos que nos envie seus mensageiros para o auxílio dos irmãos encarnados e desencarnados neste momento acompanham o nosso Evangelho. Pedimos por todos que aqui se fazem presentes em busca de alívio para suas dores e compreensão para seus intelectos. Pedimos pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, pela paz entre governantes e governados, pela paz em nossos lares, pela paz nos nossos bairros e que a paz se faça presente principalmente em nossos corações. Pedimos por todos aqueles que contribuem para a manutenção dos trabalhos da Casa de Francisco de Assis e por todos que colaboram com a creche Santa Clara. Pedimos pelos doentes da mente, da carne e do espírito, que encontrem sua cura em Cristo. Pedimos ainda pelas crianças da creche Santa Clara e pelos voluntários que trabalham na Casa Franciscana.
Pedimos, por fim, por todos os nomes neste momento mentalizados, por todos aqueles que assistem ao nosso Evangelho, que alcancem a graça pretendida. E assim seja. Da sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, Ministério do Precursor, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Reformai vosso pensamento, porque se aproxima de vós o reino dos céus. Porque é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías. Voz do que clama de um deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ora, o mesmo João usava uma veste de pelo de camelo e uma correia em volta da cintura, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele o povo de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele mergulhados no rio Jordão, confessando seus erros. Interpretação de Carlos Torres Pastorino. A interpretação simbólica de Carlos Torres Pastorino aponta que a personalidade não é influenciada pelo Logos, que apenas atua na individualidade, que é o coração. João, que personifica a personalidade, falava ainda no deserto de individualidades, exortando as criaturas, ainda no plano animalizado, à reforma mental, a fim de renunciarem à inferioridade e renascerem pela água, em nova personalidade, da mesma forma que o renascimento do corpo se efetua através do mergulho no líquido amniótico do ventre materno. O mergulho, pois, é um renascer simbólico, como se a criatura entrasse no ventre materno da Mãe Terra e de lá saísse purificado dos erros das existências anteriores, nova criança, homem renovado. Todas as arestas precisam ser aparadas, os excessos amputados, as deficiências preenchidas, retificadas as veredas das intenções, afastadas as pedras, embotados os espinhos, para que a personalidade possa elevar-se, vendo a salvação que vem de Deus, e atingindo assim, através do ingresso no reino dos céus, isto é, do viver na individualidade, a capacidade de aprender os ensinos de Jesus. Todos os que estavam no plano do louvor de Deus, Judéia, e na visão da paz, Jerusalém, ouviam o clamar e iam em busca do mergulho para um novo nascimento. Só quando a criança atinge determinado grau de maturidade e que pode ouvir o apelo divino, porque toda reforma e toda melhoria tem que vir de dentro para fora. O chamado deve ecoar no coração, para que este possa responder com honesta sinceridade. O nosso Evangelho no dia de hoje, ele nos fala sobre a missão de São João Batista, que foi o precursor do Cristo. João Batista pregava a reforma mental, que aqui a gente vai chamar de metanoia, modificar o pensamento. João Batista anunciou que todos deveriam modificar seus pensamentos e se reformar, porque se aproximava o reino dos céus, já apontando para a mensagem do Cristo, que estava próxima. Essa mensagem é fundamental, principalmente nesse momento em que vivemos, que é o período do Natal. No Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus significa para nós, cristãos, o renascimento da esperança que Jesus trouxe para nós na salvação. A salvação de quê? A salvação do egoísmo, a salvação através do amor da mensagem de Cristo. Nesse momento,
quando a gente fala em mudança de pensamento, quando São João Batista pregava o mergulho, nós temos que entender que esse mergulho é um mergulho simbólico. Quando a gente mergulha, a gente entra. Nós entramos onde? Entramos em nós mesmos. É fundamental que todos nós façamos essa entrada em nós mesmos para nos compreender, para que a gente faça uma reforma interna, uma reforma íntima. Todas as religiões, elas pregam o religar à fonte, religar a Deus. E essa religação, ela só é possível quando a gente se reforma, quando a gente muda a nossa atitude. Toda a nossa atitude no plano físico, ela gera uma frequência vibratória. E essa frequência vibratória, nós espíritas acreditamos que ela atrai espíritos com a mesma frequência vibratória. Logicamente, se nós somos pessoas mais tristes, egoístas, nós vamos atrair espíritos que vibram nessa mesma frequência vibratória. Dessa forma, nós selecionamos a frequência espiritual que está em volta de nós. Tudo isso gera um retorno do universo para nós. É o feedback do universo. O que a gente doa é o que a gente recebe. Então é dessa forma que nós temos que compreender que se a vida para a gente hoje ela não tá boa, não gostamos da vida, do que a gente está recebendo da vida, nós temos que avaliar o que nós estamos doando para a vida, o que nós estamos doando para o universo. Então, dessa forma, falamos de um aspecto fundamental na doutrina espírita e também em qualquer outra doutrina que busca a melhoria do ser humano, que é a necessidade de uma reforma íntima. Como identificamos que necessitamos de uma reforma íntima? É simples. O primeiro passo, vamos definir passos para uma reforma íntima. O primeiro passo é: estou insatisfeito com o que eu recebo da minha vida. Se eu estou insatisfeito com o que eu recebo do universo, hoje eu tenho que avaliar o que eu estou dando para o universo. O universo, ele ecoa, ele devolve para nós o que nós estamos doando. Identificado que o que estamos recebendo não é do nosso agrado, nós vamos para o segundo passo na busca da reforma íntima, que é o autoconhecimento. Devemos identificar qual é o nosso padrão vibratório predominante, o que forma o meu eletromagnetismo, o que atrai as situações para o meu campo vibratório, para a minha vida. Então, nesse momento do autoconhecimento, você tem que parar para analisar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Quando avaliamos nossos pensamentos, sentimentos e ações, estamos definindo o que está em volta de nós e o que atrai espiritualmente as situações para a nossa vida. E nesse momento, esse observar a nós mesmos tem que ser feito sem qualquer julgamento. Isso é certo, isso é errado. Não julgar, só analisar. Quais são os pensamentos que estão predominantemente na minha tela mental? Quais são os sentimentos que eu tenho durante o dia? Quais são as ações que eu estou tomando? Isso pode ser feito ao fim do dia, que é um momento que você pode fazer uma meditação e avaliar todas essas situações. O segundo passo da reforma íntima vai ser identificar o que a gente chama de ego. O ego é tudo aquilo que envolve a ação espontânea nossa. É uma ação reflexa. O ego é tudo aquilo que a gente absorveu durante a nossa vida. A gente forma uma personalidade. E essa personalidade, ela reage de forma automática.
Por exemplo, você vê um sujeito andando na rua numa área escura, ele está de boné, ele está de mochila, você, no momento que olha, você julga, é um assaltante. Por quê? Porque em outras ocasiões que você viu aquilo, uma pessoa assaltou uma outra, é uma atitude suspeita. Então o ego traz em si toda uma carga de condicionamento. Você está condicionado a olhar aquela situação e já julgar, é isso. Então nesse momento você tem que identificar as ações do seu ego. As ações do ego, elas servem sempre para proteger você. Só que se o ego ele toma conta de todas as atitudes na sua vida, essa proteção faz com que você se afaste dos seus semelhantes. Você se afaste da sua sociedade. Então esse afastamento, ele é um afastamento que é prejudicial. Por quê? A mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. Estamos todos juntos, vivemos juntos, um depende do outro. Então a mensagem de amor, ela vai contra a ação do ego, que é de te proteger e te isolar. Então o ego fala para você, você é melhor do que aquela pessoa, você não pode se misturar com ela. Quem é essa pessoa para falar isso de mim? Certo? Então é nesse momento que a gente tem que, nesse segundo passo, identificar as ações do nosso ego, que a gente vai chamar aqui que o ego vai ser a sombra da alma. A alma, ela emite luz. O Cristo interno emite luz. Quando essa luz bate na nossa alma, ela cria uma sombra. Por trás, o ego está ali se escondendo. Por quê? Porque o ego está querendo proteger você, mas ele não gosta de ser analisado. Mas nós vamos analisar ele, que é importante nós sabermos quem é o ego e compreender ele. Nós não vamos atacar ele, não. Nós vamos compreender como ele age. O ego, ele tem medo, mas nós não temos medo. Nós, guiados pelo Cristo interno, não vamos ter medo. Vamos compreender a ação do ego. No terceiro passo, é um passo que eu chamo de plena atenção. Viver no agora. Quando você tem plena atenção e você vive no agora, você não está preocupado com medos do futuro ou do passado. Esses medos do futuro ou do passado e incertezas, eles são muito ruins para a nossa reforma íntima. Porque você fica preso a esses medos e não se abre para olhar o agora com a mente nova. Precisamos então ter plena atenção no agora. O agora nós vamos chamar de presente. E por que ele é um presente? Porque é o melhor de todos os presentes. Temos que viver no agora e aproveitar o presente que a vida nos dá. O quarto passo, ele vai ser a gratidão. Você vai identificar todos os motivos pelo qual você é grato nessa vida e vai se sintonizar com o sentimento de gratidão. Você tem uma vida, você tem saúde, você tem uma família que você ama essas pessoas e que elas te amam, e você tem muitas oportunidades. Basta olhar o presente, focar no presente e viver no agora, para olhar as oportunidades e aproveitar as oportunidades que só aparecem no presente. No futuro não tem oportunidade e no passado não teve oportunidade. A oportunidade é agora, no presente. Faça o seu agora. O quinto passo é observar o fluxo da vida. Nós temos que entender como que as situações se apresentam para nós no fluxo da vida. A vida é retorno. O que você doa, retorna para você. Quando você identifica como isso funciona nas leis da natureza, você vai identificar que existe uma força que tudo atrai, que é a força do amor, e uma força que tudo repele, que é a força do egoísmo. É o ego querendo proteger você e afastando tudo. Você tem que viver em harmonia com essas forças, sabendo que a força do amor é o que você doa, você recebe de volta.
E ali você vai entender como funciona o karma. Tudo que vai, volta. Isso é necessário você entender porque você está ajustando o seu karma. Tem uma série de atos que você já praticou que geraram consequências que estão agora na sua vida. E você tem que ter paciência para passar por essas consequências e compreender cada uma delas. Quando você compreende, você sobrepuja essas lições que estão acontecendo na sua vida. Quando você sobrepujar as lições, elas se afastam de vez do seu caminho, porque cada consequência dessa vem te trazer uma lição. Se você não compreende a lição, ela ocorre num ciclo maior, de forma mais forte, para você compreender. Então é altamente necessário que a gente, nesse quinto passo, observe o fluxo da vida e entenda como as consequências surgem de ações nossas, de pensamentos, de sentimentos nossos. Então a gente tem que mudar o sentimento que a gente joga para o universo para receber de volta o que a gente quer receber. Agora vamos para o sexto passo, que vai ser alinhar-se vibratoriamente ao fluxo da vida. Quando nós identificamos que só vem para nós o que a gente doa, eu vou passar a doar de acordo com o que eu quero receber. Então você vai se alinhar. O fluxo da vida é o quê? É amor. Jesus trouxe uma mensagem de amor, que a gente tem que amar o nosso semelhante como a gente quer ser amado. Então é isso que vamos fazer, nós vamos praticar isso. É com a prática que nós vamos nos aperfeiçoar no caminho do amor pregado por Jesus. Conhecer o Evangelho, conhecer a mensagem de todos aqueles doutrinadores que desceram à Terra para trazer o caminho do autoaperfeiçoamento. Buda também trouxe o caminho do autoaperfeiçoamento. Também vamos conhecer a mensagem do budismo. É importante a gente se autoconhecer, saber como funciona a vida nossa. E aí a gente vai entender o resgate kármico. Vai entender que muitas das coisas maravilhosas que acontecem na vida da gente é porque a gente se alinhou com o rio da vida. Se a gente está nadando na direção do rio da vida, isso volta para nós. Nós estamos agindo no sentido do fluxo do amor. Se a gente está nadando contra, não está ajudando o universo na missão dele, nós bloqueamos a força do universo e isso não vem para a gente. Quando a gente bloqueia o fluxo de vida que o universo quer mandar para a gente, através de uma ação contrária ao fluxo da vida, a gente não recebe o que a gente chama de milagre. O milagre é o quê? É uma maravilha que vem da força do universo. O universo está junto com a gente, que nós estamos sendo favoráveis a ele. É assim que funciona. E é aí que surgem as oportunidades. Fica mais fácil da gente compreender o que está acontecendo com a gente e partir para o nosso resgate kármico e nos tornarmos pessoas melhores. Dessa forma, a gente traçou como funciona a reforma íntima. Esses passos são fundamentais para que possamos seguir e renascer. Essa é a época do Natal e o momento é esse. É o momento do renascimento. Nós vamos entrar dentro de nós mesmos, fazer esse mergulho que João Batista pregou, mudar a nossa mentalidade, como ele pregou, reformai o vosso pensamento, porque se aproxima o reino dos céus. E a gente vai buscar o reino dos céus, que a gente, compreendendo como nós funcionamos e como funciona o fluxo da vida, nós vamos fazer o nosso resgate kármico e aumentar o nosso padrão vibratório, buscando sempre a expansão de consciência, a união com o todo. Espero que esse evangelho tenha sido muito proveitoso para todos nós. Desejo um excelente Natal para todos, um ano novo de muita luz,
que possamos fazer a nossa reforma íntima e nos tornarmos pessoas melhores sempre. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.